Aí já Eu vou fica tentar também. adicionar aqui o número rapidinho, só para mim mandar a foto. Tá bem, beleza. Esse Então, já vem com 9 adicional? já coloquei. Vou fechar meu microfone aqui para não atrapalhar. Tá bem. Muito obrigada, viu, Maria Luísa? De nada. Eu só vou começando aqui, então, senão a gente passa muito do nosso horário e como a aula fica gravada, quem não conseguiu entrar hoje pelo link, vê essa aula posteriormente. Boa noite, então, a todos e todas que estão vendo essa aula posteriormente, a quem está na aula aqui comigo agora. Pessoal, um recadinho antes da gente começar a aula. Eu estava aqui conversando com a Maria Luísa e, às vezes, o link da semana passada não dá acesso para a aula semanalmente, não parece que não atualiza. Embora seja o mesmo link, talvez suma, aconteça alguma coisa ali que tenha essa desatualização. E a Maria Luísa comentou que existe um canal no WhatsApp, assim, que quando você entra lá, você recebe o link das aulas da semana. Então, quem tiver interesse aí, eu sugiro que pergunte para a tutoria, pergunte para a Nayara, para o próprio Saulo, né, que é o coordenador do curso, o link desse WhatsApp para vocês terem acesso a ele, a entrar nesse canal, para vocês receberem os links ali das aulas semanais. Acho que pode ser uma forma da gente conseguir esse contato mais direto, porque muitos alunos estão reclamando, às vezes, que não conseguem acessar as aulas, que não conseguem o link. Muito bem, então, né, recados dados, vamos passando aqui para o nosso conteúdo da aula de hoje. Como dito, né, na aula passada, hoje a gente vai falar sobre dança de salão e dança contemporânea. Semana passada a gente viu sobre dança clássica e dança moderna, então a gente vai dar continuidade para essa aula de dança. Espero que a tecnologia nos ajude na aula de hoje, que eu quero mostrar alguns vídeos para vocês também. Se por um acaso travar em algum momento, peço paciência, mas acho que vai dar tudo certo. Muito bem, então vamos começar falando aqui sobre dança de salão. Essa aqui também pode ser considerada, né, uma dança clássica, no sentido de que a dança de salão tem muitas variações. Então, a gente vai ter as danças mais clássicas, que são aquelas mais tradicionais, como a valsa, como o minueto, como as danças feitas nos salões dos grandes castelos, das grandes cortes, né, lá no Renascimento. E a gente vai ter também as danças mais populares, que também são danças de salão, desde o nosso forrozinho aqui no Brasil, até, por exemplo, rumba, o cha-cha-cha, rabaneira, que são danças mais latinas. Muito obrigada, Maria Luísa. Maria Luísa deixou para mim aqui o link por mensagem do WhatsApp. Eu vou deixar ele salvo e daí no fim da aula eu entro nele para ver, porque se eu entrar aqui agora vai me mandar para lá. Aí no fim da aula eu entro, tá? Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Então, quando a gente fala de dança de salão, a gente fala, né, das danças que eram feitas, que eram dançadas ali nos grandes salões. Daí deriva esse nome também, né? Eram danças feitas nos grandes, em salas amplas. Daí vem o nome dança de salão. É considerada também uma dança social, porque era justamente uma dança praticada por casais em reuniões sociais. Vai surgir também no Renascimento Europeu, muito próximo ali do que foi o balé, né, que a gente viu na semana passada. Então, por volta do século XV, do século XVI, a dança era muito importante. A dança, ela estava nos ambientes sociais, ela estava nas reuniões sociais, tanto nos momentos de lazer ali, muito apreciados pela nobreza, mas a dança também estava em momentos de negócio, em momentos sociais. Tem muitas séries na Netflix, por exemplo, tem uma série que chama Bridgerton, não sei se vocês conhecem ou não, mas muitos negócios, muitos casamentos, mas às vezes negócios mesmos, são feitos, são resolvidos quando o casal está ali dançando, no momento da dança.
Então, também tinha esse momento ali para negociações comerciais, troca de favores, troca de negócios. E a dança de salão vai levar esse nome muito porque vai se desenvolver nos salões das grandes cortes, né? E isso é importante que a gente entenda. Quando as danças elas eram praticadas dentro dos salões das cortes, feitas então pela nobreza, eram chamadas de danças sociais. Mas aquelas danças que eram praticadas nas festas populares, praticadas pelo povão, eram consideradas danças folclóricas. Olha que interessante, a gente viu, né, umas 2 aulas atrás também um pouco das danças folclóricas pelo Brasil, como o frevo, por exemplo, e é interessante a gente perceber que, então, quando é feito pela corte, pela aristocracia, pela nobreza, é chamado de dança social. Quando é feito pelo povão, é chamado ali de dança folclórica. E ambas têm, evidentemente, né, a sua importância, as suas raízes ali na história também. Como já adiantei, então, um pouquinho para vocês, o nome desta modalidade vem justamente porque ela precisa de salas grandes, ela precisa de salas amplas, ela precisa de salões para serem dançadas. E é um estilo de dança que foi muito valorizado, muito disseminado pelo mundo, principalmente quando foi levado ali para as colônias das Américas, da África, da Ásia, né, saindo mais do centro europeu e conquistando outros lugares do mundo também. E quando chega na América Latina, por exemplo, aqui para a gente vai tornar isso um divertimento popular muito grande. E outra coisa que eu acho muito interessante é que mesmo muitas dessas danças que a gente vai ver ter um ar mais rebuscado, um ar mais elitizado, né, um ar mais cortês, de vir da corte mesmo, muitas dessas danças elas se desenvolveram a partir das danças camponesas. E quando essas danças camponesas, então, feita pelos camponeses, feito pelo povo, depois de um tempo, né, principalmente na América, na África, feito por grupos de pessoas escravizadas, quando essa dança ela sai deste lugar mais campo, mais rural, mais caipira, e é levada aos salões das grandes cortes, por exemplo, elas vão assumir outras funções sociais. Então, ela estava muito relacionada aos arranjos de casais, aos interesses políticos, econômicos. Era no momento da dança que se formava novas alianças, por exemplo, entre reinados vizinhos. Era por meio da dança que se fortalecia vínculos dentro da própria corte, né? Era dentro da dança que formava-se casais que iam continuar ali com a linhagem. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de danças que são consideradas danças de salão. Então, a gente vai ter o minueto e a polca que vão se desenvolver ali, né, na França, por volta do século XVIII, século XIX, vão ter um ar mais o minueto. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, mas tem esse ar mais elegante, mais sofisticado da dança de casal. E a gente tem também a contradança, que vai se desenvolver muito na França e na Inglaterra. E o interessante é quando essa contradança chega aqui no Brasil, lá ela era considerada uma dança mais campestre também, né? Feita por camponeses, muito próxima do que a imagem aqui está trazendo para a gente. E quando a contradança chega através da colonização aqui no Brasil, aqui no nosso país, a gente vai transformar ela na nossa querida quadrilha. Olha que interessante. Vou falar um pouquinho do minueto e depois eu vou mostrar um videozinho deles dançando para a gente ver esse ar mais sofisticado, né? E o minueto, ele tem a sua origem, portanto, numa dança que a princípio era realizada pelos camponeses, numa região ali da França que se chamava Poitou. E esse nome, né, de minueto, ele vem de pas menu, que significa passo miúdo, porque era uma dança feita realizando ali passadas pequenas, passadas curtas. Então, né, do homem do campo, do homem simplório, do homem simples ali, essa dança ela foi modificada e ela foi levada para a aristocracia, para a corte francesa, e lá teve esses ares mais sofisticados. E foi sobre o reinado de Luís XIV
o mesmo do balé, que a gente estudou na aula passada, que o minueto vai invadir os salões e se espalhar ali por toda a Europa. Durante um tempo, o minueto foi tão importante, né, para a aristocracia, para a corte europeia, que ela vai se transformar ali na principal dança da aristocracia. E é justamente nesse momento, por volta do século XVIII, que ela vai atingir o seu mais alto grau de luxo, de magnificência, né? Ou seja, esses ares extremamente rebuscados, assim, que a gente olha e parece danças de reis, rainhas, príncipes e princesas. E ela é marcada também pelo passo ternário, né? Tipo da valsa, que a gente conhece mais, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tem essa característica aí da elegância e da delicadeza dos movimentos. Vou mostrar, antes da gente pular, vou mostrar para vocês um videozinho de minueto para a gente entender um pouquinho essa dança. Só um minutinho, que agora é a parte que eu preciso que a tecnologia colabore com a gente. Só ver. Deixa eu voltar aqui. Vai dar certo. Esperar passar a propaganda. Ué. Ah, tá. Travou, mas foi. Apareceu aqui para vocês. Só um minutinho. Agora sim. Agora vai dar certo. Percebam que suavemente lembra um pouquinho da valsa, que é dançada, né, nos casamentos, nas festas de 15 anos até os dias de hoje, suavemente, assim. Mas tem um requinte maior do que a própria valsa. Muito bem, vou voltar aqui na tela com vocês. Eu gosto muito de passar vídeo, eu acho que eles ilustram bastante para a gente o que a gente está estudando, o que a gente está vendo, mas, nossa, através do Meet, às vezes dá um estresse. Porque ele trava, lá. Aí eu tenho que tentar sempre 2 vezes para dar certo. Acho que vai. Uma hora vai. Foi. Eu vou, para a gente
otimizar nosso tempo, eu vou falar de várias danças, de 2, 3 danças, e depois eu mostro o vídeo que eu acho que dá uma otimizada mais no nosso tempo do que ficar fazendo isso, que a gente acaba perdendo um tempinho. Eu já tentei baixar o vídeo, salvar aqui no próprio slide, mas não carrega também, ele não roda. Enfim, vamos tentando. Uma hora a gente se acerta com a tecnologia. Uma outra dança, né, de casais, assim, essa dança social, essa dança de pares, muito famosas, vai ser a valsa. A valsa é o tipo de dança social até hoje, muito valsada, muito dançada, seja nos casamentos, seja nas festas de 15 anos. Em momentos assim importantes, geralmente a gente tem essa valsa que é marcado pelo passo ternário, que a gente chama, que é esse 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. E a valsa, ela vai surgir também lá no século XIX, muito nas regiões da Áustria e da Alemanha. E era uma dança que no começo, né, os casais, eles dançavam ali em círculos, em volta de um grande salão e faziam várias figuras. E neste momento, uma das características da valsa é que sempre, sempre, sempre eles ficavam com uma das mãos dadas. Então, neste momento, né, embora tivesse várias figuras ali feitas nesse salão, círculos, filas e tudo mais, o casal estava sempre com uma das mãos dadas. E a valsa ela vai permanecer por um longo período em moda, principalmente nas regiões da Europa ali, muito por conta de um dos grandes compositores da música erudita, que é o Strauss Filho. Ele era um especialista em valsas, então, junto com as suas orquestras, ele visitou muitas das principais vilas da Europa e ele consolidou um estilo que hoje a gente chama de valsa vienense, né, que vem ali da região da Áustria. E uma das músicas mais famosas, uma das valsas mais famosas é justamente Danúbio Azul, que hoje em dia é uma das valsas mais utilizadas nesses eventos, né? Casamento, festas de 15 anos. E a valsa em si, ela vai ser extremamente importante porque ela vai influenciar vários outros ritmos e ela vai dar origem também a diferentes danças, a diferentes formas ali de se dançar em dupla, de se dançar em casais, né? E lá no século XIX, século XX, essa dança valsa vai se popularizar tanto que vai chegar também aos salões públicos, não vai ficar só nesse lugar mais da aristocracia e vai se popularizar também, né? Chegando até o povão. Vou falar também um pouquinho do tango, depois eu mostro para vocês alguns vídeos, que daí eu entro no canal só do YouTube e ali mesmo eu vou pesquisando, que eu acho que é mais fácil do que sair e voltar toda hora para mostrar para vocês. E o tango é uma dança muito latina, né? O mais conhecido é o tango argentino. A dança tango, ela vai ser muito inspirada na rabaneira cubana, que é um outro estilo de dança também latina, e ela vai surgir ali por volta de 1910. E uma das características do tango vai ser os seus passos em cruz, que é aqueles passos assim, né, com a perna trançada, que traz uma elegância e traz muita sensualidade também. O tango é uma dança muito sensual, com pausas muito excitantes, muito bruscas, assim, para fazer, né, todo um charme, para trazer uma elegância. E o interessante do tango é que, embora ele seja latino, ele vai se popularizar tanto na Europa que vai ser criada ali uma verdadeira mania, uma verdadeira febre. O tango ele vai influenciar a moda, vai influenciar os costumes. E por conta disso, né, muitos imperadores, reis e até mesmo o Papa já tentaram impedir essa dança, porque eles diziam que o tango corrompia os bons costumes, justamente por esse caráter mais sensual, por esse caráter mais excitante ali do tango. E como uma forma de apaziguar, né, tudo isso, vão surgir os grandes hotéis que se chamavam de chás de tango, né? Eles ofereciam chá que tinham muitas apresentações de dança. E esses chás,
eles aconteciam à tarde, né? Por isso o chá da tarde de tango. E foi um fato, assim, muito, absolutamente revolucionário e muito inaceitável para os padrões ali de bom costume, de pudor muito da época. Mas o tango, ele conquistou muitos corações. Ele era uma dança que eu acho que justamente por conta desse caráter mais sensual, mais excitante, muitas pessoas buscavam assistir, tinham curiosidade para saber como era. E lógico que com isso vieram muitas proibições também, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, dançar o tango foi proibido na França, por exemplo, foi proibido na Alemanha, e o tango acaba perdendo um pouco da sua popularidade na Europa, nessas regiões da Europa, né? França e Alemanha. Só que enquanto isso, na Inglaterra, muitos conjuntos de tango, muitos bailarinos começaram a se apresentar muito mais e começaram a trazer um ritmo mais ousado do tango para esse novo mundo, né? E o intuito era justamente distrair, oferecer um pouco de lazer aos soldados de guerra que estavam de férias, né? Que estavam ali na Primeira Guerra Mundial, que estavam na linha de frente do fronte da Primeira Guerra Mundial, mas precisavam desse momento de relaxamento. E daí a gente vai ter também o estilo do tango inglês. O tango ele é muito latino, mas vai acabar surgindo um estilo inglês do tango, que vai se caracterizar justamente por movimentos mais suaves, mais flutuantes, mais progressivos, sem tantas paradas bruscas, assim, nessas paradas excitantes do tango argentino. E essas danças de salão, muitas delas, começaram a se tornar esporte, começaram a ter muitas competições de dança de salão. Então, hoje em dia, a dança de salão ela é um esporte organizado. A gente tem muitas competições pelo mundo de danças de salão, né? Então, cada uma das categorias que participam dessas competições, por exemplo, elas têm os seus critérios de avaliação, elas têm a minutagem, o passo, os nomes de cada passo. Assim como a gente viu o balé na semana passada, as danças de salões elas começam a ter critérios muito mais rigorosos também, justamente porque elas precisavam ser avaliadas nessas competições. E foi a partir ali de 1929 que teve uma conferência de dança lá na Inglaterra. E a gente pode dizer, então, que essa conferência foi o marco, né? Considerado o marco inicial da dança de salão como esporte organizado. E daí, professores, dançarinos ingleses começaram a atuar de forma individual, isolada um do outro, e convencionaram alguns estilos de dança de salão para participarem das competições como esporte organizado. Como, por exemplo, o slow fox, que é um foxtrot mais lento. Todas elas têm características muito próximas, assim, da valsa, do tango. A gente não vai conseguir ver todas elas na aula de hoje, mas são próximas ali da valsa e do tango. Claro que cada uma com as suas características próprias, cada uma com as suas especificidades ali. A gente vai ter a valsa inglesa, que tem a sua pegada mais, como que eu posso dizer? Os passos da valsa inglesa, eles são mais suaves, eles são mais contínuos, né? Então, é um passo que pega daqui e leva para lá, assim, tem essa movimentação mais contínua. Tem o tango, o blues, que fazem parte ali das categorias chamadas dança padrão, que são as danças estandartes. Por quê? Tem essa diferença? Porque dentro da dança esportiva, dentro da competição, existem 10 gêneros de danças de salão que entram na competição. 5 delas são essas danças padrões, né? Essas danças estandartes, e 5 delas são danças latinas. Dentro do que a gente chama de dança de salão, a América Latina vai ter muita influência, vai ter muita importância mesmo. Então, dentro das danças latinas, a gente tem a rumba, o rive, o passo doble, o tchá-tchá-tchá, e o nosso querido samba entra também nas competições. É muito comum a gente ver, por exemplo, competições de samba de gafieira, que é uma dança considerada de salão, porque é uma dança ali feita geralmente por dois, feita por casais. E do outro lado,
a gente tem ali as danças estandartes, que são as danças clássicas. E embora o tango seja muito, muito, muito famoso, o tango argentino, a gente tem essa influência inglesa também do tango, então ela entra nessa outra categoria aqui das danças clássicas, das danças estandartes. E daí entra a valsa vienense, a valsa inglesa ou a valsa lenta, né? A valsa vienense é essa dos casamentos, das festas de 15 anos. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. E a valsa inglesa é aquela valsa mais lenta que eu comentei agora há pouco, que tem passos mais suavizados, um movimento leva o outro, como se o movimento não parasse também, e é um pouco mais lento. E a gente tem o slow fox, o kickstep, que são também danças de salão muito próximas do tango, muito próximas da valsa, que tem um pouco mais de ritmo ali, quase que uma mistura latina dessas danças. E a dança latina, né? Eu trouxe aqui só para a gente conhecer um pouquinho, porque elas vão ser extremamente importantes no universo das danças de salão, das danças de competição. Então, a gente tem 5 ali nas danças de competição, né? Uma delas é o nosso samba, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Então, eu trouxe um pouquinho das outras 4. A rumba vai ser um estilo de dança que vai nascer no seio ali, né? No meio da cultura africana, dos ritmos africanos, então vai ser muito inspiradas nos batuques, nos instrumentos de percussão, e falando especificamente, né, das pessoas negras que chegaram em Cuba durante o século XVI, trazidos pelos espanhóis, as pessoas pretas escravizadas em Cuba nesse momento. Então, a rumba é uma manifestação cultural latina que tem muita influência, muita referência ali dos ritmos africanos. O Rive vai ser uma dança de salão que vai se popularizar nos Estados Unidos na década de 30 e também vai ter origem ali nas comunidades afro-americanas. O passo doble vai ser originado também do século XVI na Espanha, né, na Europa, e é um dos ritmos que mais representa ali o país, justamente porque tem a sua postura intensa, bem marcada, forte, e é muito semelhante ao flamenco. Então, é uma dança que 2, 3 passos para, 2, 3 passos para. Então, traz uma postura muito forte, muito marcada também. E o cha-cha-cha, que tem origem em Cuba também, é uma derivação da rumba, é uma derivação do mambo, e fez muito, muito sucesso ali nas décadas de 40 e 50, principalmente. Antes da gente entrar na dança contemporânea, vou tentar mostrar para vocês, faço muita questão que a gente veja algumas dessas danças. Eu acho que é muito mais visual, né? A gente vê, a gente compreende muito mais essas características vendo do que só falando sobre elas. Com licença, vou tentar mais uma vez compartilhar com vocês. Começando pela valsa.